A Sanepar recebeu quase 4 bilhões de reais da União. Só que mesmo com esse dinheiro ele entrando no caixa, a empresa decidiu não distribuir JCP referente ao primeiro semestre de 2026. Parece até contraditório, né? Entrou uma bolada e logo depois o acionista ficou sem provento. Mas quando a gente olha o que aconteceu por trás dessa decisão, dá pra gente entender que esse dinheiro ele pode até estar no caixa da Sanepar, mas isso não significa que ele está livre para a empresa usar. E é justamente essa história que eu vou te explicar hoje. Então você já sabe, pega aí o seu cafezinho, pega o pão de queijo e vamos entender essa história. Antes da gente continuar, só aquele lembrete rápido. Esse vídeo ele é uma análise educacional dos documentos divulgados pela empresa. Não é uma recomendação de compra nem de venda de nenhuma ação. E em vez de eu ficar te contando essa história sem mostrar de onde que ela saiu, vamos direto para o documento aqui da Sanepar. Porque tem um detalhe que muda completamente a interpretação dessa notícia. A notícia chamou a atenção porque a Sanepar ela tem o costume de fazer o crédito contábil de JCP 2 vezes por ano, normalmente em junho e dezembro. E repara numa coisa, crédito de JCP não significa que o dinheiro ele cai na conta do acionista no mesmo dia. Primeiro, a empresa reconhece que aquele valor pertence aos acionistas e o pagamento ele pode acontecer depois, normalmente após a assembleia. Só para a gente ter uma referência, em 2025, a Sanepar ela acreditou cerca de 585 milhões de reais em JCP, somando os 2 semestres. Então, quando a empresa ela quebra essa rotina e decide não acreditar nada no primeiro semestre de 2026, naturalmente o investidor de dividendos ele quer saber o que aconteceu. Para a gente entender a decisão, primeiro a gente precisa entender de onde que veio esse dinheiro. A Sanepar ganhou uma ação judicial contra a União envolvendo valores de imposto de renda pagos no passado. Quando uma empresa ou pessoa ganha uma ação contra o poder público, esse pagamento normalmente acontece por meio de um precatório. Em setembro de 2025, entrou no caixa da Sanepar um valor líquido de aproximadamente 3 bilhões 944 milhões de reais. Então, pensa comigo, a empresa recuperou o imposto que ela entendia ter sido cobrada de forma indevida, e aí a primeira impressão que fica é que esse dinheiro passou a pertencer integralmente à companhia. Só que a Sanepar presta um serviço público regulado, e aí entra a AGEPAR, que é a agência responsável por regular esse serviço no Paraná. A AGEPAR decidiu que 100% do valor líquido desse precatório deve beneficiar os usuários da Sanepar. Metade do dinheiro deve ser utilizado em investimentos não onerosos. Traduzindo, são obras e melhorias feitos com esses recursos, sem que esse mesmo valor seja cobrado novamente do consumidor por meio da tarifa. A outra metade, ela tem que virar desconto nas contas de água e esgoto. A decisão prevê desconto de 25% sobre a tarifa mínima até o consumo de 5 metros cúbicos. Além disso, o valor ainda vai ter que ser atualizado pela taxa regulatória. Ou seja, a obrigação da Sanepar pode continuar crescendo enquanto esses recursos não forem totalmente destinados. Então, aquele dinheiro que parecia uma bolada disponível no caixa passou a ter uma destinação definida pelo regulador. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo, o passivo regulatório. Até o primeiro trimestre de 2026, a Sanepar já reconhecia como obrigação aproximadamente 75% do benefício desse precatório. Isso quer dizer que boa parte do dinheiro já aparecia contabilmente como um valor que precisaria ser devolvido aos consumidores ao longo do tempo. Mas a decisão mais recente da AGEPAR mandou destinar também os 25% restantes. Sobre o valor base do precatório, esses 25% representam uma ordem de grandeza próxima de 1 bilhão de reais, antes das atualizações dos ajustes contábeis. Então, o conselho da Sanepar, ele olhou para a situação e pensou, se a empresa pode precisar reconhecer uma obrigação adicional desse tamanho, será que faz sentido agora assumir outro compromisso com o pagamento de JCP? Bom, a resposta do conselho, como a gente pode ver, foi não. Foi por isso que a Sanepar classificou a decisão como prudencial. Mesmo que o JCP não fosse pago imediatamente, fazer o crédito agora criaria um direito para os acionistas e uma obrigação futura para a empresa. Seria como separar uma parte do dinheiro para os acionistas no momento em que a Sanepar nem sabe ainda qual vai ser o tamanho da obrigação final com os consumidores. O documento também deixa claro que essa antecipação semestral é uma decisão da administração. Ela é uma prática da empresa, mas não é uma obrigação legal de todo semestre. E tem outro detalhe importante.
a Sanepar não concorda com a decisão da AGEPAR. A empresa já afirmou que pode continuar tomando medidas administrativas e judiciais para tentar defender o seu entendimento. Enquanto essa discussão não termina, o Conselho preferiu não criar uma nova obrigação. Agora, isso significa que a Sanepar está sem dinheiro ou que a operação deu uma desandada? Não necessariamente. No fim de março, a companhia tinha cerca de 5 bilhões e 360 milhões de reais em caixa. Só que do outro lado do balanço, já existia um passivo regulatório de aproximadamente 3 bilhões e 455 milhões. É por isso que olhar só por caixa pode se enganar. Parte relevante daquele dinheiro já tinha uma obrigação associada. E a operação, ela continuou andando. A receita líquida do primeiro trimestre cresceu 7,8%, enquanto o EBITDA ajustado, tirando os efeitos extraordinários, ficou um pouco acima do registrado um ano antes. Então, o gatilho dessa decisão não parece ter sido um colapso operacional. O problema veio principalmente da incerteza regulatória e contábil. E aqui tem uma diferença importante. A Sanepar, ela não anunciou que vai deixar de pagar todo e qualquer dividendo referente a 2026. O que foi rejeitado foi o crédito antecipado de JCP no primeiro semestre. O estatuto prevê um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido ajustado. Só que essa conta, ela é feita considerando o exercício completo e ainda existe uma exceção caso a distribuição seja considerada incompatível com a situação financeira da empresa. Além disso, a companhia ainda pode tomar novas decisões no segundo semestre. Então, não dá para afirmar agora que o acionista vai receber normalmente, mas também não dá para dizer que todos os proventos de 2026 foram definitivamente cancelados. Olha, para o investidor, eu vejo dois lados nessa decisão. No curto prazo, é uma notícia negativa para quem comprou Sanepar buscando renda previsível, porque a empresa ela quebrou uma prática recorrente e deixou o valor do primeiro semestre em zero. Por outro lado, assumir uma obrigação com os acionistas enquanto existe uma disputa bilionária sobre o mesmo caixa poderia aumentar ainda mais o risco financeiro lá na frente. Para mim, o maior ponto de atenção não é nem o JCP isoladamente, é a previsibilidade regulatória. Uma empresa de saneamento, ela pode operar bem, aumentar a receita e gerar caixa, mas continua dependendo das decisões da agência reguladora sobre tarifas e sobre a destinação de ganhos extraordinários. Por isso, daqui para frente eu acompanharia, e eu vou acompanhar porque eu tenho Sanepar na minha carteira, 4 coisas. O novo valor do passivo regulatório, o andamento da disputa com a AGEPAR, uma possível deliberação de proventos no segundo semestre e também o impacto nos descontos tarifários no fluxo de caixa. Então vamos lá. Resumindo tudo, a Sanepar não deixou de distribuir JCP no primeiro trimestre porque a operação parou de funcionar ou porque acabou o dinheiro. A empresa tomou essa decisão porque a AGEPAR determinou que 100% do precatório, de quase 4 bilhões de reais, seja usado em benefício dos consumidores. Isso pode criar uma obrigação contábil adicional e deixar uma parte ainda maior do caixa comprometida. A minha leitura é que a decisão ela foi defensiva e faz sentido diante da incerteza atual, mas ela também mostra que o investidor de Sanepar precisa colocar o risco regulatório na conta e não olhar somente para o histórico de dividendos. Agora, eu quero saber a sua opinião. A Sanepar agiu certo ao preservar o caixa ou deveria ter mantido o JCP do primeiro semestre? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no Direto no Bolso para acompanhar as próximas análises. Até breve e bons investimentos!